Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que você vai ver o nosso vídeo. Então eu trouxe hoje aqui nesse vídeo uma revisão daquilo que a gente já estudou sobre o trovadorismo, né? A gente viu o que sobre o trovadorismo? O trovadorismo foi a primeira escola literária europeia. Surge na Europa ali no finalzinho da Idade Média, no ano no ano 1000 a 1300, ou seja, do século XI ao século XIV. E é a primeira escola literária que a gente tem na Europa e também em Portugal. Obviamente Portugal faz parte da Europa. Então eu trouxe aqui para vocês hoje, para a gente falar sobre o trovadorismo e sobre as cantigas de amor. Esse vídeo vai falar especificamente da cantiga de amor. Eu trouxe uma apresentação aqui musicalizada daquela que é considerada o primeiro texto escrito em língua portuguesa, que na verdade ainda não é nem língua portuguesa, é em galego-português, que é a Cantiga da Guarvaia, ou Cantiga da Ribeirinha. Foi escrito pelo trovador chamado Paio Soares de Taveiroz para uma moça chamada Maria Ribeiro, daí o nome Cantiga da Ribeirinha. Então é uma apresentação musicalizada dessa cantiga, certo? Espero que vocês gostem. Deixa eu pegar aqui para vocês, só um minutinho. Já está aqui em tela por trás de mim, deixa eu só sair daqui já que eu volto com vocês. Bom, então galera, o que é importante a gente dizer aqui antes de tocar aqui a Cantiga da Ribeirinha? Sempre que a gente for observar uma canção desse tipo, que é da Idade Média, não cabe a gente ficar fazendo comparações com o estilo musical que a gente escuta hoje, com aquele que a gente gosta de ouvir. O que a gente escuta hoje está em outro ritmo, em outra época, é para outro público, né? A gente estuda e ouve esse tipo de canção que eu vou passar para vocês agora para conhecer, para saber da história, saber a importância, né? Que era naquela época uma composição desse tipo, né? E vejam bem, aqui não é pouca coisa não, galera. Aqui é o texto mais antigo escrito em língua portuguesa. Texto mais antigo. Então você pega aí tudo aquilo que foi escrito em língua portuguesa, vai voltando na história, você vai chegar aqui na Cantiga da Ribeirinha, tá bom? Então vamos ouvir e depois a gente retorna aí com o nosso conteúdo de revisão. Parelhar, mentre me for como me vai, camoiro por vós e ai, minha Senhor branca e vermelha, queredes que vos retraia, quando vos vi em saia. Mal dia me levantei, que vós então não vi feia, e minha Senhor desde aquele dia me foi a mim muito mal, e vós filha de Dom Pai Muniz, bem vos semelha, já ver eu por vós guarvaia, pois eu minha Senhor da alfaia, nunca de vós ouvi nem ei, valia tua correia. Aí galera, então, vocês tiveram o prazer aí de curtir o texto mais antigo escrito em língua portuguesa. Então, sintam-se privilegiados. Na minha época de faculdade, lá quando eu fiz a faculdade, a gente não tinha essa facilidade. A gente ficava imaginando como é que seria isso, né? Como é que seria uma letra dessa musicalizada. E agora vocês têm essa facilidade de entrar aí no YouTube, pesquisar, encontrar as várias
cantigas de amor, cantigas de amigo, cantiga de maldizer, cantiga de escárnio. Se fizer uma pesquisa aí no YouTube, você vai encontrar muita coisa boa, tá bom? Tem muita gente competente aí trabalhando para nos propiciar essa facilidade. Bom, então eu quero agora sim ir lá para o material em PDF que vai estar disponível na sala de aula de vocês baixarem lá, né, e poder rever os conceitos e estudar. Só um minutinho. Então aqui, esse material é uma revisão básica do que a gente já viu, estudou. Então aqui, o trovadorismo. O trovadorismo começa aqui no ano 1000, certo? E vai até o ano de 1300. É o que a gente chama de Baixa Idade Média, quando a Idade Média já passou pelo seu apogeu e está no seu declínio. A Baixa Idade Média. Vocês sabem que a Idade Média, isso aqui a gente já viu, né? A Idade Média existe o sistema feudal ainda, feudalismo, e a sociedade pode ser representada aqui numa forma de uma pirâmide, onde em cima tem a classe nobre e o clero. Quem são os nobres? Os nobres é a família real. Quem está ali é a família do rei, os príncipes, duque, as princesas, as pessoas da corte, né? São os nobres, os fidalgos de sangue azul, né? Assim que se fala. E o clero, quem é do clero? Pessoas da igreja, né? Pessoas que tiveram acesso à leitura, à escrita, pessoas que estudaram e que sabem ler e escrever. Embaixo aqui na base dessa pirâmide está o povo, que é a plebe, não tem acesso ao ensino, não sabe ler, não sabe escrever. Então a cultura nesse período era uma cultura oral, né? Os textos eles eram recitados oralmente e composto muitas vezes oralmente, né? sem assumir forma escrita. Quem era que fazia as composições nessa época? Era aqui de cima, o pessoal de cima que faziam isso. Eram os nobres, pessoas da corte, e às vezes o próprio rei era um trovador. Tem o caso do Dom Dinis, que foi trovador e foi um grande incentivador do trovadorismo na sua corte. Bom, então vamos lá. O que é o trovadorismo? O trovadorismo vem do verbo trovar, que significa cantar. Então, quando eu digo trovadorismo, assim a grosso modo, seria como se eu estivesse falando cantoria ou cantorismo, né? Só para a gente ter assim, uma noção de significado, porque trovar é um verbo estranho para a nossa época, porque não é mais falado, não é mais usado no dia a dia, né? Só no meio acadêmico, universidade, quem estuda é que vai ter contato com esse verbo trovar. Bom, então, se o verbo era trovar e o movimento é chamado trovadorismo, então quem fazia as cantigas, quem fazia as composições era chamado de trovador. Então, o trovador era quem fazia as trovas, que são também chamadas de cantigas, e é mais comumente chamadas de cantigas, e a gente conhece como cantigas. Então, o trovador fazia suas trovas, trovas de amor, trovas de amigo, trova de escárnio, de maldizer, beleza? E as trovas ou cantigas, as trovas ou cantigas eram composições feitas para serem declamadas, acompanhadas de instrumentos musicais. Então veja bem, nessa época aqui não existia separação entre música e poesia. Então a música e a poesia estavam juntas, né? Música e poesia formavam um conjunto só, não estavam separadas como hoje a gente tem. Hoje a gente tem o cara que é poeta, ele escreve poesia, tem o cara que é músico, ele vai compor músicas, né? Mas nessa época não, digamos, estava tudo num conjunto X aí, né? Estava tudo dentro do mesmo conjunto, música e poesia. Então as trovas, as cantigas eram feitas para serem declamadas, acompanhadas de instrumentos musicais, beleza? Então aqui é uma parte introdutória básica, vamos ver aqui essa imagem ilustrativa bem daquela época, que retrata aqui a forma como eram declamadas essas trovas de amor, né? Existia dois grupos que faziam, dois tipos de grupo que faziam as declamações, o jogral e o menestrel. Tinha o grupo jogral e tinha outro grupo que era chamada menestrel. Qual era a diferença entre o jogral e o menestrel? Tem uma diferença bem básica aqui, galera. Essa ilustração aí que vocês estão vendo é de um menestrel, um grupo de menestrel. Qual é a diferença? Veja bem, o jogral eles só declamavam. Se você pertencia a um jogral,
você não tocava instrumento musical, certo? Jogral, não tocava, só declamava. O menestrel, além de fazer a declamação, eles tocavam os instrumentos musicais. Então, por conta disso, o menestrel era considerado superior ao jogral. Porque enquanto o jogral só declamava e não tocava, por exemplo, eu quero ser um declamador de cantigas, se eu fosse lá da Idade Média, eu quero declamar cantigas. Você sabe tocar? Sei, beleza, entra aqui no grupo do menestrel, você vai tocar e você vai declamar. Não sei tocar, só sei declamar, então você não serve para o jogral. Aliás, desculpa, para o menestrel, você vai lá para o grupo do jogral. Então, era isso, entendeu? Mais ou menos assim que funcionava a coisa. Digamos que a pessoa, para pertencer a um menestrel, ele tinha que ser mais qualificado, que além de ter uma voz bonita, agradável, né, para poder declamar e agradar, porque não é qualquer pessoa que declama um poema que a gente se agrada. Se eu fizer uma declamação de poema aqui, vocês vão achar horrorosa. Mas se vocês pegarem lá no YouTube uma declamação feita pelo Paulo Altran, por exemplo, que foi um ator brasileiro com uma voz belíssima, vocês vão adorar a declamação feita pelo Paulo Altran, né? Porque tem uma voz muito bacana. A mesma coisa a gente pode dizer do Francisco Cuorro, que gravou muitas declamações de poema com uma voz belíssima. E muitos outros artistas que fizeram isso, né? Bom, então nós temos aqui, para começo de conversa, quem era que fazia a declamação? Eu quero que vocês anotem essa pergunta aí. Anotem esse questionamento aí, questão 1, por exemplo, né, lá do trabalho de vocês. Quem era que fazia as declamações dos poemas, das cantigas? Quem era? Era o jogral ou o menestrel. Com a diferença de que o jogral não tocava e o menestrel, além de declamar, também tocava. Beleza? Ok. Então vamos lá para a nossa... o nosso vídeo 2 aqui, nossa segunda slide, desculpa. Aqui nós temos uma imagem de um trovador tocando. O trovador ele poderia também ser o cara que tocava, que fazia sua apresentação. Mas, digamos, quando o trovador era o próprio rei, igual Dom Diniz, ele não ia sair por aí fazendo apresentações, né? Só quando era uma pessoa nobre, mas que não era tão rica assim, né? Poderia ser que fizesse as apresentações. Bom, então aqui é uma imagem palaciana, né? Nesse ambiente aristocrático, burguês não, aristocrático, né? Da corte real, que acontecem as declamações das cantigas de amor, principalmente. As cantigas de amigo é algo mais popular, mas as cantigas de amor são mais aristocráticas, ou seja, é mais voltada para a alta classe social daquele período. Beleza? Bom, então vamos aqui ao nosso slide que fala sobre as cantigas de amor, que é a principal composição desse período. As cantigas de amor são mais elaboradas, são mais rebuscadas e tem algumas características aqui bem específicas que vai diferenciar das demais. A primeira delas é essa daqui, ó. O eu lírico é masculino. O que significa dizer isso, galera? Que o eu lírico é masculino? Significa dizer que a voz que fala na canção é uma voz de um homem, ó. O eu lírico é masculino, ou seja, a voz de quem está falando ali é uma voz masculina. É um homem quem fala. É o homem se declamando para uma mulher. Um homem falando aqui, a voz. E quando a gente fala de eu lírico, a gente pode fazer uma comparação lá no texto literário, no texto narrativo, nós temos um narrador, né? No texto poético a gente não tem narrador, a gente tem o eu lírico, que é essa voz que aparece no poema. Então, na cantiga de amor, o eu lírico é masculino, uma voz de homem falando para uma mulher, beleza? Gravem isso daí, que isso aí é a principal característica que vai diferenciar a cantiga de amor da cantiga de amigo, porque na cantiga de amigo o eu lírico é feminino, beleza? Grave isso daí. A gente pode até colocar isso aqui como uma questão 2. Qual é a principal diferença entre a cantiga de amor e a cantiga de amigo? Na cantiga de amor, o eu lírico é masculino.
Na cantiga de amigo, o eu lírico é feminino, beleza? Isso aí é a principal característica. A gente vai estudar isso aí mais a fundo lá na cantiga de amor, de amigo, né? Aqui, a mulher é idealizada e distante. A mulher que o homem vai se declamar aqui no poema é algo quase inatingível para ele. É alguém que está distante socialmente falando. É uma mulher de uma classe social elevada. Ele se coloca ali como uma posição de humilhado diante da mulher, uma posição de vassalo, seguindo a mesma estrutura da sociedade medieval, que tinha o feudo, né? Tinha o senhor feudal, que era o sucerano no seu feudo. Ele era o sucerano. O que é um sucerano? É o superior, é quem manda. Sucerano. O rei, por exemplo, no reino, o rei ele era o sucerano e os senhores feudais eram os vassalos do rei. Então, sucerano é quem está numa posição superior. Aí, abaixo dessa posição superior, eu tenho aqui quem? Os vassalos. Vassalo é quem prestava obediência, juramento de obediência e lealdade ao sucerano, vassalo. Então, quando nós tínhamos aqui uma relação entre o rei, que é o rei, e os senhores feudais, o rei assumia a postura de sucerano. O rei era o sucerano. E os senhores feudais, que vinham aqui e juravam fidelidade, lealdade, eles eram quem? Os vassalos do rei. E dentro do feudo nós vamos ter essa mesma relação. Dentro dos feudos, o senhor feudal ele é o sucerano no seu feudo, e as pessoas que estão ali agregadas a ele serão seus vassalos. Beleza? Então, o que acontece aqui na poesia Cantiga de Amor? O poeta ou trovador, como a gente costuma falar poeta, né? O trovador aqui, ele vai assumir a posição de vassalo, é como se ele fosse o vassalo. E quem era o sucerano? Quem era que estava por cima? Era a mulher. A mulher assumia aqui no poema, a Cantiga de Amor, a posição de sucerana, ou seja, ela era superior a ele. É o que a gente vai chamar de o amor cortês, a vassalagem amorosa. O trovador é o vassalo e a mulher é sucerana. Por isso que ela é aqui uma mulher idealizada, distante. E daí o sofrimento, né? Aí então isso vai acontecer, que vai trazer isso aqui, ó, a coita amorosa. É uma das características da Cantiga de Amor, a coita amorosa. O que significa coita? Aflição, sofrimento. É o sofrimento do eu lírico, porque não tem a mulher amada e nem tem possibilidade de realizar o amor dele por ela. Então, como não tem essa possibilidade, existe a coita. Coita significa sofrer. Daí a gente chama coitado a pessoa que está numa situação de sofrimento. Mas no caso aqui, era a coita especificamente amorosa. Tinha que ser a coita amorosa. É a aflição do eu lírico traduzido em lamentos. E muitas vezes o desejo de morte. Porque como ele não pode realizar o seu amor, então muitas vezes ele deseja a morte. A gente vai ler um poema que o eu lírico diz assim, que muitos querem morrer, né, por conta disso, por causa do sofrimento. Eu bem sei, né? Mas enquanto eu te ver, eu quero viver. Bom, vamos continuar aqui. Por que tem esse desejo de morte? Pelo amor não correspondido. Então, na Cantiga de Amor, a gente vai ter isso. A coita amorosa, por conta do distanciamento e do amor não realizado. A outra característica é o amor cortês, que é uma convenção amorosa rígida, ou melhor, regida por códigos e regras de acordo com os quais o eu lírico aparece na posição de vassalo, de servidor da mulher. Isso que eu comentei aqui em cima, né? O vassalo, ele assume a posição, o trovador assume a posição de vassalo e coloca a mulher como se fosse uma sucerana. Isso existia na vida real? Não, galera, isso não existia na vida real, isso era só na poesia. Porque a gente sabe que a Idade Média, pelo contrário, foi um período da história muito machista, né? Dominado pela superioridade masculina. A mulher tinha poucos direitos, não podia nem escolher com quem casar, se ia casar ou não, era vendida nos casamentos como objeto.
era uma moeda de troca, principalmente aqui entre as famílias nobres, né? Era uma forma de se manter o poder, de se conseguir mais terras, né? De conseguir mais poder, era através da negociação nos casamentos. Bom, mas na poesia, por isso que diz aqui, ó, convenção amorosa, é uma convenção. Até porque o poeta, o trovador, ele fazia suas trovas de amor para uma mulher da corte, geralmente era uma mulher comprometida, então ele tinha que seguir um código de regra muito rígido para não ofender a mulher que era comprometida, que era uma dama da corte, uma mulher casada às vezes, né? Mulher casada, e o trovador estava escrevendo uma canção de amor para essa mulher. Então ele tinha que seguir aqui convenções para não macular, para não colocar em xeque a honra daquela mulher. Ele não poderia deixar transparecer no seu poema, na sua canção de amor, que existia de fato alguma coisa entre eles, porque isso poderia manchar a honra da mulher. Então isso não era permitido. É o que a gente chama aqui de amor cortês, a vassalagem, ok? Mais 3 características aqui da cantiga de amor. O tema amoroso é abordado com maior complexidade que das cantigas de amigo. Então, outra diferença aqui, que a gente pode até colocar aqui como questão 3 aí na atividade de vocês. Com relação ao amor, qual é a diferença entre a cantiga de amor e a cantiga de amigo? Na cantiga de amor, o tema amoroso é abordado com mais complexidade. Por isso que o nome é cantiga de amor. Vai falar especificamente de amor, e o amor tratado aqui é de forma mais profunda. O sofrimento do eu lírico é tratado de maneira mais funda, até mais depressiva, que pode levá-lo à morte. Enquanto que na cantiga de amor a gente vai ter mais uma relação de saudade, saudosismo. Na cantiga de amigo a gente tem uma moça, o eu lírico é feminino, é uma moça na idade de casar, uma jovem casamenteira, né, que é assim que se fala, está na idade de casar, tem ali o seu amigo que é amante, né? Amigo e amante nessa época era a mesma coisa, é uma palavra só. Então o amigo viajava, quer que fosse para uma guerra ou para outro lugar, e ela ficava só lamentando a falta dessa pessoa. Então na cantiga de amigo nós temos um lamento de saudade. Aqui não, aqui é um lamento do amor em si. A outra característica, o ambiente é o da aristocracia cortesã, um ambiente aristocrata, né? Como a gente observa aqui, ó, um ambiente aristocrata, ou seja, da classe social elevada. Olha, a pessoa, o rei aí no seu trono, a rainha, né? Um ambiente aristocrático, não é na rua, não é no campo camponês, não é. É um ambiente aristocrático, a ambientação. Outra característica aqui, não há paralelismo. A gente vai observar o que é o paralelismo lá nas cantigas de amigo. Quando a gente for estudar especificamente a cantiga de amigo, a gente vai ver o que é mesmo paralelismo. Na cantiga de amor não tem paralelismo, a gente tem paralelismo na cantiga de amigo. No entanto, uma característica da cantiga de amigo, que tem também na cantiga de amor, é a presença do refrão. Na cantiga de amor pode ter refrão, na cantiga de amigo tem refrão, ok? Então essa pode ser a nossa quarta questão aí do exercício de vocês, né? Qual é uma característica em comum entre a cantiga de amor e a cantiga de amigo? Tanto na cantiga de amor quanto na cantiga de amigo pode ter refrão, ok? Bom, então para finalizar esse vídeo eu trouxe aqui a letra da cantiga de amor de João Garcia de Guilhardi, que é muito bacana para a gente observar aqui algumas características. Já numa versão do português atual, porque vocês recordam que nesse período ainda tínhamos o galego-português, que é uma proto-língua de onde vão surgir o português e o galego de hoje, né? Mas nessa época era uma proto-língua. Aqui já é uma versão para o português atual para a gente poder compreender. Vamos ler? Diz o seguinte, ó: quantos de amor faz padecer penas que eu tenho padecido? Querem morrer e não duvido que alegremente querem morrer. Porém, enquanto vos puder ver, vivendo assim eu quero estar e esperar. Sei que a sofrer estou condenado e por vós cegam os olhos meus. Não me acudis, nem vós, nem Deus.
Mas, sabendo-me abandonado, ver-vos, Senhora, me for dado, vivendo assim eu quero estar e esperar e esperar. Esses que veem tristemente desamparados sua paixão, querendo morrer, loucos estão. Minha fortuna não é diferente, porém eu digo constantemente, vivendo assim eu quero estar e esperar e esperar. Muito bacana essa cantiga que a gente tem, é uma das características que a gente viu, né? O sofrimento, a coita, o amor cortês, ele coloca a mulher num pedestal superior, elevado a ele, quando ele trata a mulher de minha senhora. E aqui, ó, ver-vos, Senhora. No original tá escrito assim, ó, é minha Senhor, né, no original em galego português. Por quê? Porque no galego português não tinha uma palavra, não existia ainda a palavra senhora para se referir à mulher. Então, tanto para o homem quanto para a mulher só tinha a palavra senhor, era uma palavra só. Então, o que ia diferenciar era aqui o uso do pronome minha, que modernamente se transforma no minha, né? Minha é minha senhor. Se fosse homem seria meu senhor, minha senhor, tratando a mulher como superiora, ele é o vassalo do amor. Aí aqui na última estrofe, na segunda, né? Ó, esses que veem tristemente desamparada a sua paixão, querendo morrer, estão loucos, né? Ou seja, aqueles que querem morrer porque estão desamparados de sua paixão, estão loucos. Porque ele diz o seguinte, que a fortuna dele, ou seja, a sorte dele, fortuna aqui tem o sentido de sorte, não é diferente. Mas o que é que ele quer? Ele quer morrer? Ou eu lírico aqui? Não quer morrer não. Ó. Porém, eu digo constantemente que vivendo assim eu quero estar e esperar e esperar. Ou seja, ele não quer morrer. Não é louco, não é bobo, né? Ele quer viver esperando a sua senhora. Esperar e esperar. Quem sabe um dia dê certo, né? Aí é uma esperança que tinha. Bom, galera, então é isso. Vou finalizar aqui esse vídeo com vocês. Anotem as questões aí, reveja o vídeo. Se você não viu as questões que eu passei durante o vídeo, volte o vídeo para ver o que foi passado aí como questão. Próximo vídeo a gente vai falar sobre a cantiga de amigo, tá bom? Espero vocês lá, um abraço, até a próxima.